pessoal! O tema da aula de hoje é transformações químicas. Primeiro vamos recordar o que é matéria e as suas propriedades. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. As propriedades da matéria podem ser químicas ou físicas. As propriedades químicas são aquelas que podem ser verificadas pela alteração na composição química do material. Um exemplo, a inflamabilidade. Propriedades físicas são aquelas que podem ser medidas ou observadas sem que haja alteração na composição química do material. Exemplos, densidade, temperatura. As propriedades físicas, elas podem ser gerais, quando o material possui massa, volume, ou específicas, quando a gente fala da densidade do material. Matéria e as suas transformações. Quando falamos em transformações físicas, a substância que constitui a matéria não passa por transformação alguma, sendo assim sua forma, tamanho, aparência podem mudar, mas não a sua composição. Exemplo, solidificação da água. A substância, no caso, que é a água, estava no estado líquido e passou para o estado sólido. Sua forma e tamanho mudaram, mas não os seus constituintes. Coloquei para vocês observar esse copo com gelo. Você vai perceber que você tem a parte líquida, a água, e os quadradinhos de gelo. Quando esse gelo derreter, ele vai ficar como a água está no estado líquido. Você não vai conseguir mais diferenciar o gelo da água no estado líquido. Isso é uma transformação física. Outros exemplos de transformações físicas no nosso dia a dia é quando você vai assar um bolo, assar um pão, aquecer um alimento, você não muda a estrutura dele. Matéria e as suas transformações. As transformações químicas ocorrem quando há alteração na constituição do material, formando assim novas substâncias. Uma maneira de comprovar a existência de uma transformação química é através da comparação do estado inicial e final do sistema. Algumas evidências podem ser observadas, permitindo verificar a ocorrência dessas transformações, como cor, cheiro, estado físico e temperatura. Quando a constituição de um material muda, transformando-se em outro material com características diferentes, dizemos que ocorreu uma transformação química, também chamada de reação química. As transformações, elas podem ocorrer das seguintes maneiras: por ação do calor, por ação de uma corrente elétrica, por ação da luz, ação mecânica e pela junção de substâncias. Para a gente poder estudar, as transformações químicas, é bom a gente levar em conta as leis ponderais. Elas relacionam as massas dos materiais que participam da transformação química. A lei de Lavoisier, ou a lei da conservação das massas, é uma delas, aonde essa lei prega que a massa total dos reagentes vai ser igual à massa do produto. O que significa? O que a gente tiver antes de acontecer a reação, ela vai continuar tendo em massa no final dessa reação, que é o produto. Os ensaios de Lavoisier se davam em sistema fechado, não havendo troca de materiais com o ambiente. Os experimentos permitiram concluir que a massa do sistema inicial era igual à do sistema final, mesmo quando outros materiais eram utilizados. Um exemplo de experimento que foi feito: estanho mais o oxigênio. O estanho é um metal e o oxigênio ele vai fazer o quê? Ele vai oxidar o estanho, formando aí o óxido de estanho. Além
da lei de Lavoisier, temos a lei de Proust, que ele já fala das proporções. Proust, por meio de experimento, ele observou que as substâncias combinavam-se mantendo uma proporção definida entre as massas das substâncias. E aí ele fez o experimento com cobre mais o enxofre, que no final a gente tinha como produto o sulfeto cúprico. E vamos dizer assim, que ele comprovou a receita de se fazer o sulfeto cúprico e você não ter problema no produto final. Seria no seu dia a dia a receita de bolos, pães, de como você fazer misturas de produtos para você ter aí, por exemplo, para você limpar a casa, seria exemplos que a gente pode colocar das proporções. Colocando na quantidade certa, você vai ter o resultado esperado. Então, o primeiro experimento, ele colocou 10 gramas de cobre com 5 gramas de enxofre. E ele percebeu que ele conseguiu, no final, ter 15 gramas de sulfeto cúprico. E ele percebeu também que, para cada 2 partes de cobre com uma de ferro, ele conseguiria ter 3 partes de sulfeto cúprico no final. Experimento B. Ele dobrou a quantidade de cobre, dobrou a quantidade de enxofre e manteve a mesma proporção. E o experimento C parte do mesmo princípio. E aí, no final, nós percebemos que a proporção para se fazer sulfeto cúprico são 2 partes de cobre com uma parte de enxofre. Exercício é para simplificar, esse aprendizado. Observe a seguir uma tabela que relaciona certos dados obtidos em algumas reações de síntese realizadas em laboratório, sem excessos de reagente. Reagente 1. A gente precisa descobrir aí quantos gramas de grafita nós tínhamos. Reagente 2, 96 gramas de gás oxigênio. Reagente 3, no final, obteve-se 132 gramas de gás carbônico. Então, significa que reagente 1 e reagente 2 é a parte da reação da nossa equação química e o reagente 3 já é o produto formado. Também temos 12 gramas de gás hidrogênio, B gramas de gás nitrogênio, que é o que a gente precisa achar, que no final temos em produto 68 gramas de amônia. Reagente 1, nós temos aí 448 gramas de ferro, reagente 2, 256 gramas de enxofre e produto C, gramas de sulfeto ferroso. Com base na lei de Lavoisier, indique os valores das massas que substituiriam corretamente as letras A, B e C nessas reações. Lembrando, se a gente está usando a lei de Lavoisier, tudo que tem antes da reação você vai ter como produto final, é só você fazer o cálculo dessas massas. Para eu achar A, é só eu pegar o reagente e tirar do produto final. Então, quando eu pego 132, tiro 96, eu acho a quantidade de A, que foi 36 gramas. Para achar o B, mesmo processo. Eu pego 68 gramas, que é o produto final, e tiro de 12 gramas. Eu vou achar aí 56 gramas de B. No cálculo da massa C, eu somo os reagentes, eu vou saber a quantidade de produto final. Então, você pega 448 gramas de ferro e soma com 256 gramas de enxofre, que a resposta C é 704 gramas de sulfeto ferroso. Mais um exercício aí para a gente fazer seria, sabendo-se que 44 gramas de dióxido de carbono, CO2, reage com hidróxido de sódio, o NaOH, formando 106 gramas de carbonato de sódio, que é Na2CO3, e 18 gramas de água, H2O. Qual é a massa de hidróxido de sódio necessária para que o gás carbônico seja totalmente consumido? Primeira dica, vamos montar a equação química para a gente saber
o que a gente tem e que produto vai ser formado. Então, o que a gente tem lá nos reagentes? CO2, 44 gramas, mais o hidróxido de sódio, que a gente não sabe quanto que tinha. Esses dois juntos vai formar o carbonato de sódio, que deu 106 gramas, mais água, 18 gramas. Depois que eu montei a equação e eu sei qual dos reagentes eu preciso calcular, vamos para a fórmula. Então, 44 mais X. Esse X representa o hidróxido de sódio, que vai ser igual a 106 mais 18. Então, isolamos X igual 106 mais 18 menos 44. Por que menos? Porque ele passou para o outro lado da equação. 106 mais 18 menos 44, descobrimos o valor de hidróxido de sódio, que são 80 gramas. Então, essa equação vai ficar assim, 44 gramas de dióxido de carbono, 80 gramas de hidróxido de sódio, 106 gramas de carbonato de sódio e 18 gramas de água. Exercício 3. Foram realizados 2 experimentos cujos dados constam na tabela. Nós temos aí o magnésio, 6 gramas, o gás oxigênio, 4 gramas e o óxido de magnésio, 10 gramas. Então, o exemplo 1, vocês têm o reagente e o produto. Reagente é magnésio, gás oxigênio e o produto final, óxido de magnésio. Já no exemplo 2, a gente usou uma quantidade de magnésio que a gente não sabe, nós vamos ter que achar, que eu coloquei como Y. O gás oxigênio, a gente usou 0,5 gramas. E eu também não sei o produto final, que é o óxido de magnésio. Quanto que vai dar isso? Então, você vai ter que calcular os valores de Y e Z em gramas. Primeira coisa, vamos utilizar aí a lei de Proust. Eu sei que 6 gramas está para 4 gramas de gás oxigênio. Então, 6 de magnésio está para 4 de oxigênio. E Y é o que eu não sei, está para meio grama de gás oxigênio. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar essa equaçãozinha e resolver. Primeira coisa, a gente vai desmembrar ela. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer essa conta como regra de 3. Então, a gente vai fazer 4 vezes o Y igual a 6 vezes meio. 4y vai ser igual. 6 vezes meio dá 3. Y vai ser igual a 3 dividido por 4, que é uma fração, que é 3 quartos. Por que 3 dividido por 4, professora? Porque o 4, ele estava antes do sinal de igual, multiplicando com o y. Como ele estava multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, tá? Então, 3 dividido por 4 vai ser igual a 0,75 gramas. Então, agora a gente sabe que 0,75 gramas reagiram com meio grama de gás oxigênio. E quanto que a gente vai ter de produto final? Agora a gente pode usar a lei de Lavoisier, é só somar. Soma os dois reagentes que a gente vai saber o produto que é Z. Então, 0,75 mais meio vai ser 1,25 gramas. Como vai ficar a nossa tabela no exemplo 2? O Y, que é a quantidade de magnésio, é 0,75, gás oxigênio, meio grama, e óxido de magnésio dá 1,25 gramas.